Então, esses são os créditos da reunião. Saiu. Ok? Ok. Vou interromper, então, para você voltar, João. Tá bom. Já foi. Pronto, André, agora você pode Pronto. ler. Tá Pronto. certo. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Tá bom, então. Então, vamos lá. É o capítulo 134, Caminho, Verdade e Vida. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João, capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faltosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Portador da boa vontade, sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Quer que comente? Sim, sim, por favor. Eu sempre uso esse livro aqui, mas essa mensagem especial eu não me recordo. E eu achei ela bem, vamos dizer assim, de acordo com o que a gente está passando hoje na humanidade, né? Que as pessoas ainda esperam aqueles fatos surpreendentes, né? Aquelas criaturas que vêm e falam e aparecem com espetáculos mesmo, como eles falam aqui, né? Mas que para o Cristo passar a boa nova para nós, ele veio sem essas coisas sensacionalistas, né? E continua assim. E ainda nos dias de hoje, a gente imagina que existem muitas criaturas que ainda querem uma manifestação assim, mais contundente de quem tem uma posição mais de liderança, vamos dizer assim, né? E aqui ele fala que o mundo inferior é que vê ainda, e é muito atual essa forma, né? Esse questionamento. E Jesus veio de uma forma singela, tranquila, em paz, sem
espetáculos. E ele, dessa forma, nos falou a alma, né? Que é imortal. Eu achei muito interessante quando ele fala aqui que bastarão os princípios edificantes e simples, né? Porque que esses sim têm que nos tocar a alma, não precisa de espetáculo para que a palavra do Cristo toque realmente o nosso coração, né? Em qualquer lugar, uma aldeota simples, algumas poucas pessoas, mas é dessa forma que Jesus veio e vem ainda tocar o nosso coração, né? E aí ele fala aqui no final que com esse material, né, foi que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. E eu fico pensando que a gente está sendo remodelado desde então, né? E ainda hoje precisamos entender a forma singela com que o Cristo esteve entre nós, né? Mas muito, vamos dizer, muito firme, mas de uma maneira sem ser espetaculosa. E ainda hoje a gente está sendo remodelado, ainda estamos sendo remodelados, né? Então, e esperar isso assim de uma forma não espetaculosa, em paz, né? Com simplicidade. Eu acho que isso é o maior coisa que eu vi aqui nesse texto, o maior destaque que eu dou aqui para isso, né? Para esse texto. É exemplificar o trabalho de maneira singela. Eu acho que isso aqui é o que mais me tocou na mensagem. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, Andréa. Imagina. Agora, Prazer. agora eu vou convidar a todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece. Mas pensem assim com a certeza, com a convicção de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades. Tá bom? Vamos, então, todos nós, elevar os nossos pensamentos e vamos nos dirigir ao nosso mestre querido, Jesus, nosso amigo maior. Querido mestre, aqui estamos nós, Senhor, seus seguidores, nessa noite em que nos reunimos para estudar seu Evangelho. Nós estamos, Senhor, gratos por essa oportunidade bendita. Estamos felizes por estarmos juntos e rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que nos ampare, nos ajude nesse esforço de aprender, de compreender as suas lições e, mais que isso, Senhor, aplicá-las em nossa vida, no nosso dia a dia. Ampare-nos, Senhor. Nós rogamos do fundo de nossos corações por nossos irmãos que sofrem, que têm perdido seus entes queridos em virtude dessa doença que abala toda a terra. Nós rogamos por eles, por seus familiares, e pedimos também, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão lutando, estão fazendo todo o seu esforço para vencer esse mal. Rogamos pelos pesquisadores que sejam inspirados, Senhor, para escolher o melhor caminho para vencer tudo isso. Mas queremos rogar, Senhor, que o Senhor nos ampare e que nos ajude a aceitar a sua vontade sobre tudo. Que a sua paz se faça sobre todos nós e rogamos ao seu coração amoroso que ampare e inspire João Luiz, que vai trazer o estudo da noite de hoje para nós todos. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Então, João vai fazer o estudo. Eu acho que todo mundo conhece o João, né? Só pouca gente aqui que não conhece. João, aqui, ó, João Luiz,
ao lado do irmão, o irmão caçula. Ele é o mais velho e João Emílio é o caçula. Os dois estão juntos hoje no trabalho, né, João? A palavra é sua. Exatamente. Uma felicidade incomensurável estar com vocês aqui, nesse estudo que nos cabe hoje. Nós entendemos que esse estudo é construído por todo o grupo, por toda a equipe. Nos cabe a responsabilidade de conduzi-lo. Cada segunda-feira, uma pessoa da nossa equipe, nosso grupo espírita, na Agremiação Espírita Isabel, é responsável por essa condução. Mas nós entendemos que esse estudo é construído por todos nós aqui presentes, virtualmente, como já nos acostumamos. Então, quero deixar claríssimo que vocês podem interromper a qualquer momento, a qualquer hora. Será muito bem-vinda a participação de todos, sem exceções. Obviamente, a gente tem uma dinâmica para fazer e, no tempo certo, a gente dá a palavra quando for a hora. Se for na hora certa, a gente emenda direto, mas só para a gente ter um controle, porque a gente tem um horário, né? E a Vera, vocês sabem, ela marca em cima no horário. Então, nós não vamos deixar escapulir a oportunidade de sermos precisos no horário. Bom, eu vou colocar novamente a minha tela aqui para vocês. Eu, infelizmente, não vou poder vê-los, porque isso é muito, muito ruim para mim. Agora eu entendo quando o Marcelo fala, porque o PowerPoint empurra 2 janelas na marra para a gente e eu não consegui aqui dar algum jeito de ficar com vocês na tela e ter a apresentação também, infelizmente. Bom, então, para facilitar, a gente tem aí na tela, queria só a confirmação de alguém, por favor, para dizer que está vendo a minha tela, para a gente dar... Estamos vendo. Obrigado, Joe. Bom, o tema que nos cabe hoje é o Consolador Prometido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. O Cristo Consolador é o título do capítulo. Bom, como vocês já viram, esses são os créditos, os livros que a gente faz referência, né? Eventualmente pode ter alguma coisa que venha por intuição, e aí a gente menciona o livro, mas são esses os livros que a gente faz referência aqui mais diretamente, né? Então, o livro também, Obras Póstumas, a gente vai fazer uma pequena conversa sobre ele. Bom, muitas vezes nós começamos os estudos, gostamos de começar assim, com os princípios básicos da doutrina espírita. Já fizemos isso várias vezes. Dessa vez, nós vamos conversar sobre a universalidade da doutrina espírita, que é a introdução ao estudo principal do Consolador Prometido, né? Bom, e por que trazer a universalidade da doutrina espírita? Para que a gente sedimente, é claro que a gente já conhece isso, né, de alguma forma, mas que a gente relembre essa questão para que a gente, eventualmente, se for preciso, redirecione, né, a nossa conduta, a nossa forma de enxergar. Isso é muito importante, a universalidade da doutrina espírita, porque nós entendemos que isso dá base, né, para que nós possamos crer totalmente, né? Nós temos que crer totalmente naquilo que é dito pela doutrina que Allan Kardec codificou. Então, vamos a ele. Bom, a universalidade da doutrina espírita foi feita com um método. E a gente vai entender esse método agora de forma rápida. Ele está no Obras Póstumas, então quem quiser ler a sequência toda pode fazer. O nosso estudo não é sobre isso, é só uma introdução. Então, vamos lá. Se eu pergunto uma mesma coisa a várias pessoas distintas,
que não se conhecem, que não se falam, em localidades diferentes, e obtenho as mesmas respostas, então conclui-se que essa resposta é verdadeira. Esse é um pequeno resumo do meu próprio entendimento. Se alguém tiver um entendimento que corrija isso ou que ratifique isso, pode se manifestar, não há nenhum problema. Então, a tendência é que se eu pergunto alguma coisa para alguém e se alguém não sabe, ela fale uma coisa. Se eu perguntar para uma outra pessoa, ela fale outra coisa. Se eu perguntar para uma outra, ela fale outra coisa. E aí eu fico sem saber que resposta é a correta. Mas se eu pergunto para várias pessoas e uma parte, vamos dizer assim, absoluta ou quase absoluta, né? Porque tem no meio dessa história tem espíritos, né, que são como nós, que conhecem parte, e a gente vai ver isso no texto. E se eu obtenho as mesmas respostas, eu posso entender, então, que isso é verdadeiro. Vamos entender, então, esse método pelas palavras do próprio Kardec. Esse pedaço de texto foi retirado da minha primeira iniciação no Espiritismo, Obras Póstumas, segunda parte, conforme a bibliografia que nós mencionamos. O método. Apliquei a essa nova ciência, diz Kardec, como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Ele foi preparado para isso, é a conclusão que eu chego. Como Paulo foi preparado para aquela enormidade de necessidade física, corporal dele. Ele era um atleta, foi preparado. Ele foi preparado intelectualmente, simplesmente, até hoje, mesmo os judeus reconhecem em Gamaliel um mestre dos mestres, né? um senhor professor, né? Um dos melhores. Então, Paulo foi educado por ele. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Então, que fenômenos eram aqueles? Eram as mesas no início, depois as respostas supostamente de inteligências. Ora, como pode? Ele mesmo fala, Kardec, só vou acreditar quando a mesa tiver cérebro. Então, tudo isso contribui para ele fazer o entendimento que nós vamos ver já já. Os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal, conforme eu mencionei anteriormente. Ou seja, a pessoa conhece, fala do que ela conhece. Se ela não conhece, provavelmente vai falar uma besteira. E se várias pessoas não conhecem, cada uma vai falar uma besteira diferente. Reconhecida desde o princípio, esta verdade, atenção, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Quem são os espíritos? Os espíritos somos nós. Pessoas falíveis, seres absolutamente falíveis que se desenvolvem para chegar à perfeição. Ok, mas até que se saiba isso, são espíritos falíveis.
Então, isso foi uma coisa importante que Kardec identificou para fazer o trabalho. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles ou o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Então, o que não interessava, mas na prática, o simples fato de existir alguém que respondia perguntas, alguém que se dizia, eles mesmos se diziam espíritos, só isso já era suficiente para que houvesse uma comoção, nós precisávamos entender o que estava acontecendo à época. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Olha Kardec já se preparando, a seriedade com que ele tratava a questão. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Ele não ia ao léu, ele não ia sem preparo, ele ia preparado. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílios de diferentes médiuns. Olha só a questão, ela sendo, vou chamar assim, mas ainda não é, universalizada. Eu quero um novo médium, quero um outro médium. Eu quero que o acesso a um outro espírito, que um outro espírito de um outro médium que tem acesso a um médium responda. Então, ele foi fazendo isso e, olha só, não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim o haviam recomendado, tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava a ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do livro O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Bom, ele tinha um método, utilizou-se de vários espíritos, de vários médiuns, e não está no texto, mas várias localidades em vários países. Compilação de Allan Kardec, mais a própria compilação dele, mais a própria codificação, a reflexão que Kardec tem em grande maioria das perguntas do Livro dos Espíritos, enfim, toda a obra dele é conjugada pelo verbo Kardec. Ele está presente, elucidando, ajustando o entendimento para nos facilitar. E aí eu não posso deixar de lembrar da página que a nossa querida Andréia acabou de ler, página 134, capítulo 134, Caminho, Verdade e Vida, que desculpa, acabei anotando mal aqui. Basta pouco. Trabalho com simplicidade. Vejam, não é que qualquer um faria esse trabalho, mas papel e caneta. Papel e, na época, né, eu imagino que ainda fosse a caneta tinteiro, né, caneta e tinta, para fazer um trabalho.
que amplia, né? Que traz, a gente vai conversar sobre isso já já, que traz a doutrina de Jesus à luz do entendimento de nós outros. Eu vou falar por mim na primeira pessoa, do singular, que não tenho a capacidade de entender determinadas coisas que o mestre nos mostrou. Eu não tenho essa capacidade. Talvez eu fico pensando, e gosto muito de matemática, de previsões e de números, quantas encarnações eu precisaria para ter essa visão que eu tenho hoje, que só a doutrina espírita pôde me trazer. Bom, com isso, a gente vai fazer uma pequena passagem para fazer juntar as coisas, vocês vão entender, porque depois a gente vai utilizar isso nos elementos gerais do universo. Ora, se existem espíritos, tem que ter, segundo o próprio Kardec, se existe um efeito, tem que haver uma causa. E se existe um espírito, eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver se vocês veem aqui, se existe um espírito, seja ele qual for, em conjunto, é porque existe uma causa. E que é Deus? Deus é a causa suprema, a causa primária. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E que atributos nós temos de Deus, né? Só para fazer ainda nessa linha de raciocínio que nós estamos tentando construir. Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E soberanamente justo e bom, nós temos, não se vende, em Lucas 12, 6 e 7, não se vendem 5 passarinhos por 2 centins. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E aí a gente quis aprofundar, porque no nosso pouco conhecimento, a gente tem aquela questão da folha que não cai sem a permissão, não é verdade? Só que eu procurei e só encontrei no Alcorão. Bom, se alguém tiver alguma referência que isso está na Bíblia, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, não está na Bíblia, está no Alcorão, na 6ª surata. Surata é como se for a capítulo lá do Alcorão, né? O correspondente, versículo 59. Ele sabe o que há na terra e no mar, ele, Deus, e não cai uma folha das árvores, esse parênteses é do texto, sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde, ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido, no livro que é Deus, né? Conhecedor de tudo. Então, nós temos todo esse encadeamento para dizer que tudo aquilo que acontece conosco é para o nosso próprio bem. E por quê? Onde nós nos encontramos nisso tudo, né? Essas caixinhas aqui tem várias coisas, mas eu vou entrar só no que a gente precisa hoje, no objetivo. E aí, por que tudo isso é preparado? Por que Deus, né, nos coloca na Terra? Por quê? Por quê? Para chegarmos à perfeição. Esse é o objetivo das reencarnações, das vidas sucessivas. É para isso. Então, certa feita, eu perguntei aos alunos o que eles estavam fazendo na Terra e alguns diziam, não sei, outros diziam vivendo, outros diziam que estavam cumprindo, trabalhando para ganhar dinheiro ou alguma coisa desse sentido. Ou seja, não sabiam por que estavam na Terra. E isso, para mim, é grave, não é o tema de hoje, mas é importante, o quanto é importante. Só essa pergunta 132 já dá o nível de importância
que nós temos do conhecimento, né? Nós, espíritas, nós temos do conhecimento da doutrina. E a segunda parte, suportar a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, e eu volto no Caminho, Verdade e Vida, 134, basta pouco, no dia a dia, nas pequenas tarefas. Essa é a parte que nos cabe. Se nós somos engenheiro, se nós somos o servente, limpeza, se nós somos o professor, o ensino, se nós somos o pai, levar os filhos a Deus. Pequenas coisas que nos preparam para, eventualmente, as coisas grandes. E é assim que nós devemos fazer. Dito isso, vamos ao nosso estudo de hoje. Consolador prometido, está no Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 e 4, Cristo Consolador é o capítulo 6, perdoe-me, não está escrito. Se me amais, Jesus falando, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É difícil, vou falar em primeira pessoa do singular novamente, é difícil acreditar que, lendo isso, eu, sinceramente, não conseguia enxergar o óbvio ululante para mim. Para mim, hoje, depois desse período de estudo, graças à agremiação Espírita Isabel, a qual eu devo todo o meu conhecimento, o complemento dele vem, é óbvio, pela leitura dos livros e tudo, mas não seria a mesma coisa se fosse só a leitura. Não seria, definitivamente. O trabalho em equipe, o modus operandi da agremiação, toda a reflexão, conjunto, a firmeza do propósito de ensinar aquilo que é a pura doutrina, tudo isso faz a composição que me leva, de novo na primeira pessoa do singular, me leva a olhar essa página e dizer, puxa, como eu não pude perceber. Se alguém mais tiver essa mesma visão e quiser falar, por favor, fique à vontade, mas é assim que eu me sinto. Olhando essa página, eu falo, puxa, não é possível. O que mais precisa, João? Não é possível que não tenha sido entendido na primeira vez que leu. Bom, e aí vem as explicações, é um texto pequeno, então a estratégia da apresentação é proposital, vamos fazer a leitura, porque a leitura já vai explicar, e depois nós fazemos nossos comentários adicionais, sempre dando ênfase àquilo que, não sei se vocês perceberam, Espírito da Verdade, vos ensinará todas as coisas, fará recordar. Eu vou colocando em negrito aquilo que eu entendo, sublinhando aquilo que eu entendo que é importante a gente pescar, porque a gente vai utilizar mais tarde. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Olha a lógica. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E aí, lá no início da nossa reunião, nós falamos da questão de relembrar. O que a gente conhece, de uma forma ou de outra, a gente já ouviu, a gente já conhece. Mas a gente precisa relembrar para se reposicionar. Porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente tem uma visão diferente, uma visão distinta. Obviamente, esperamos nós uma visão que nos leve à perfeição.
que nos leve no caminho da caridade, do amor. Porque essa história de muito raciocínio, Jesus já disse, primeiro o amor. Primeiro o amor. Aliás, eu não posso deixar de me lembrar da Dona América. Primeiro as coisas de Deus. O restante lhes serão acrescentadas. Para quem não conhece, a Dona América é uma querida que trabalhou conosco na agremiação durante muitos anos e participava do trabalho, dirigia, inclusive, o trabalho no Boa Nova, que é uma parte em que nós aplicamos os conhecimentos, né, junto à comunidade do Jacarezinho, e ela sempre dizia isso, disse várias vezes. E, obviamente, como eu adorava ela, adoro ainda, isso me marcou muito. Primeiro, as coisas de Deus. O restante lhes serão acrescentadas. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Novamente, Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos uma visão, achávamos que a Terra era plana, achava que o universo, enfim, isso até nem existia talvez, né? A gente não tinha a visão que tem hoje. Lá, há 2000 anos, né? Inclusive no livro, há 2000 anos, a gente não tinha essa visão. Era uma visão míope de tudo. Então, tinha que ser lançado. O próprio... tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus falando para Nicodemos. Era mestre e não sabe. Então, era necessário colocar o véu. Agora, não mais, com o advento do Espiritismo. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Causa justa, fim útil. Causa justa é quase um pleonasmo depois de nós falarmos sobre a misericórdia de Deus, sobre o fato dele ser soberanamente justo e bom. Ou seja, nada que nos acontece, rigorosamente nada que nos acontece sem a permissão de Deus. Então, ele não quer o nosso mal, é óbvio. Ele não quer necessariamente a nossa dor. Mas nós escolhemos. Pelas nossas ações, nós escolhemos isso. Só que esse Consolador vem nos dizer isso. Olha, você que escolheu. Olha, tem motivo. Então, fica mais fácil de nós seguirmos adiante. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Olha lá Kardec explicando. E olha lá nós nos referindo novamente à questão do atributo, e permitam-me, perdoem-me por ser tendencioso, esse é o atributo que mais toca o meu coração. Né? Essa questão amaina as dificuldades, permite uma visão clara, objetiva do sofrimento, na minha opinião. Ora, Deus não me permitiria, Deus é bondoso. Está acontecendo com você, João, porque é necessário, é preciso que aconteça com você. Então vamos orar. Então, vamos refletir por que motivo está acontecendo isso, para que a gente consiga sair
da situação. Não nos é imposto o sofrimento para sempre. Nós podemos lutar e, com a luta, desenvolvermos a nossa inteligência, tal qual a humanidade fez. E até nesse momento, nós começamos agora a passear ao redor da Terra, sem comentários sobre isso. Mas temos tecnologia para passear ao redor da Terra. Temos problemas muito mais graves, mas estamos passeando ao redor da Terra. Ou seja, não foi a tecnologia e a inteligência que deixou de ser desenvolvida para estarmos na situação que estamos, nas dificuldades que estamos. E nos falta amor. Então, voltando ao texto, é muito mais fácil alguém se sentir... Como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Repara que... Mas como há de alguém sentir-se ditoso? Então, tem alguns que conseguem já andar nessa direção. Não, tá tudo bem. Vamos lá. É o que precisa. Vamos em frente. É o que precisamos, mesmo estando em sofrimento. Muitos exemplos de pessoas com dificuldades graves e que são muito felizes, apesar do sofrimento. E é possível na Terra, claramente a doutrina espírita nos mostra que é possível ser feliz, relativamente, na Terra, agora. Nós, nessa vida, podemos fazê-lo. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Esse aceita sem murmurar sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Eu lembrei disso enquanto estudava, que é, se eu não me engano, o terceiro parágrafo do Evangelho, do Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. Está lá, aceita sem murmurar. Essa é uma característica do homem de bem. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Para o negrito. Ora, qual é o nosso salário? Nosso salário é a felicidade. Então, como nós vamos, todos nós, né, a maioria de nós, vou fazer aqui uma breve exceção, pode ser que alguém diga que nunca pensou em ser feliz, mas a maioria de nós gostaria muito de ser feliz. Talvez, equivocadamente, em algum momento, e aí eu vou falar de novo na primeira pessoa do singular, para deixar claro o meu erro, queria a felicidade de não fazer nada. Queria a felicidade do bem fácil, daquilo que pode se achar que é o sucesso de alguém, em não trabalhar, não ter que trabalhar. E a doutrina espírita defenestrou esse conceito, porque esse planeta de provas e expiações, se você estiver sem fazer nada, se não está acontecendo nada de ruim com você, tem alguma coisa errada. Prepare-se, porque essa não é a tendência. E essa coisa de não estar fazendo nada, de estar na estagnação, vivendo a vida, como diziam os meus alunos, é muito ruim para o espírito. Por quê? Porque não fazer o bem, atenção, não fazer o bem já é mal. Os espíritos têm que estar sempre em trabalho, e aí tem aquela história... Deixa eu pegar aqui a Bíblia rapidinho, ela está na referência bibliográfica, mas só para a gente relembrar que veio aqui, eu gosto muito disso, João 5,17, onde ele diz lá, João 5,17, ele diz lá, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Ou seja, o mestre, que já não tinha mais nem motivos, nem qualquer motivo para reencarnar, reencarna e continua o trabalho da implantação do reino de Deus na Terra. Então, esse trabalho é fundamental para nós outros. É trabalho incessante. Quanto mais trabalha, não é trabalho para ganhar dinheiro, gente. É atividade útil. Lavar a louça é trabalho. Limpar a casa é trabalho. Levar o filho na escola é trabalho. Trabalho é atividade útil, que a doutrina espírita, ocupação útil, para ser preciso lá na questão do Livro dos Espíritos. Então, é importante nós termos essa visão. Essa visão veio para mim com o Espiritismo. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável do futuro. E a dúvida pungente, eu fui procurar, dolorosa, não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. Eu sublinhei essa parte porque Kardec menciona na sua obra, eu não consegui identificar exatamente onde, mas quando ele está sendo atacado, ele diz ver as coisas do alto, para que aquilo não o atinja. Né? Então é muito interessante. Ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas. De novo, lá no parágrafo do Homem de Bem, se não me engano, o terceiro parágrafo do Homem de Bem. Vicissitudes terrenas somem-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. E aí a gente precisa recordar que nós somos imortais, que quando o nosso corpo parar de funcionar, nós continuaremos existindo. A Terra foi criada há 4,5 bilhões, com B de bola, atrás. Jesus co-criou a Terra, ele estava presente. Então, olha só a idade de Jesus, né? Perdoe Jesus, né? Mas nesse caso é importante a gente saber a idade. 4,5 bilhões é o mínimo. É o mínimo. Se ele estava lá, construiu a Terra, a própria ciência identifica, então é o mínimo de idade. E nós estamos choramingando por causa de 70, 100 anos agora. 100 anos, que seja 100 anos. Nós estamos choramingando. Nós não podemos. Nós temos que ter essa visão do alto, essa visão que nos permite ver o futuro, que é o que diz a doutrina espírita. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vera, até que horas eu posso prosseguir? Você pode ir até umas 10 para as 10. 10 para as 10, ótimo. Tá? Porque não tem passe. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado, Vera. Esse foi um bônus inesperado. Mas vamos utilizá-lo com muito vagar, né? Como fez o Estevão quando leu as anotações do Evangelho. Né? Primeiro ele devorou, depois ele leu com mais vagar. Então, vamos fazer juntos essa nossa reflexão a respeito do Consolador prometido. Antes, uma coisa importante que me veio aqui à cabeça. No livro Memórias de um Suicida, Aníbal, que foi uma daquelas crianças que sentou no colo de Jesus, que estava lá, deixai vir a mim as criancinhas, está lá no Memórias de um Suicida. Ele é chamado por Jesus para fazer um trabalho que ele aprendeu com Jesus, que era o de plasmar as histórias. E era isso que fazia, segundo o livro,
com que as pessoas que tinham olhos de ver e ouvidos de escutar, né, de ouvir, pudessem entender o que Jesus estava falando por parábolas. É muito interessante essa questão, porque, veja, nós temos a tendência, né, no mundo de hoje, principalmente, de enxergar as coisas sob a nossa própria ótica. Não, isso é mentira, pode ser verdade. Eu vou falar algumas frases aqui que a gente jamais, sem a doutrina espírita, conseguiria conceber. O sofrimento faz bem para a gente. Alguém em sã consciência acharia essa frase positiva? Mas a doutrina espírita nos mostra claramente que o sofrimento nos liberta, que o sofrimento retifica o nosso perispírito. Temos lá o exemplo em Renúncia do irmão de Alcione, que, prestes a desencarnar, aqueles últimos momentos de vida, ele diz: irmã, estou vendo meu braço voltou. Ele tinha um braço que era resultado de uma vida anterior, no qual ele assinava contratos de venda de escravos. E ele retorna àquela vida junto com Alcione, com um braço, vamos dizer assim, que não desenvolveu. E ele, ao desencarnar, mostra que o braço estava, né? Ele consegue ver o braço que é, entre aspas, retornado. Porque aquela encarnação, aquele sofrimento, transformou ele novamente, restaurou o perispírito. Eu gosto muito de uma comparação que certa pessoa, não vou mencionar o nome, fez do HD externo, que é o perispírito. Perispírito, HD externo. Lá estão todas as memórias, todos os registros que nós temos em nossas vidas. É um HD externo. Perispírito é o meio pelo qual o espírito se acopla às células do corpo correspondente ao planeta, né? Não sei se em todos tem células, mas aqui no nosso planeta, as células do planeta Terra para a reencarnação. Então, agora, já terminadas essas observações, vamos à consolação. Eu pensei no que trazer para compartilhar com vocês, e eu acho que seria interessante hoje, completa 62 dias do retorno do meu pai ao mundo espiritual, à pátria espiritual. 62 dias. São 62 dias de prece para ele, 62 dias de manhã, algumas vezes acompanhada da minha querida mãe, orando para que meu pai tenha o amparo necessário para que ele possa se recompor e tornar aqui, ou a reencarnar, ou a me ajudar. É um pedido que eu faço sempre, se Deus permitir, se for para o bem dele, que ele venha me ajudar a botar um bom termo na minha encarnação. Ajudar uma visão espiritual, né? Me intuir, me ajudar de alguma maneira. Ora, essa é uma enorme consolação. Como assim, João? Como assim, orando 62 dias? O conhecimento da doutrina espírita, o esclarecimento da doutrina espírita nos diz que a prece é a nossa ligação com Deus. Lá no livro Boa Nova, capítulo 8, está claro a resposta de Jesus a Pedro. Todas as preces são ouvidas. E aí pode pensar numa hierarquia, ouvidas por espíritos servos, fiéis de Deus, que atendem, ou não, depende, né, do pedido, né? Se for um pedido para fazer o mal a alguém, certamente não será atendido. E ora, o momento em que nós nos separamos daqueles que amamos não é um momento fácil, simples. Ele envolve coisas distintas. Mas outro dia eu estava lendo no Evangelho e Kardec faz um questionamento que serviu para mim. De novo, estou usando a primeira pessoa do
singular, nesse caso específico, para que não fira qualquer suscetibilidade de ninguém. Estou falando absolutamente, rigorosamente de mim. Aliás, o rigor completo na avaliação da minha conduta. E estava lendo o Evangelho e Kardec pergunta: seria justo chorar e pedir para que uma pessoa que se livrou da prisão por justiça, olha, de novo, voltamos lá no soberanamente justo e bom. A pessoa se livrou da prisão, e aí você vai implorar, vai chorar, vai resmungar para que ela volte para a prisão? É isso mesmo? Bom, tudo bem, mas é assim que é, porque a carne é o encarceramento do ser. Nós temos lá na questão 898 do Livro dos Espíritos, claramente, demorei, 3 anos para achar essa pergunta de novo, achar onde estava isso. Em 1 hora, apenas 1 hora, aprende-se anos no mundo espiritual. Ah, não fui eu que achei, acharam para mim, mas serve. E o que acontece? Ora, se em 1 hora, olha só, de novo, vou falar em primeira pessoa do singular, se em 1 hora, João, você consegue aprender tudo de anos, então, alto lá com que você vai se preocupar em relação ao estudo na Terra. O estudo é muito importante, em alto nível, tem que estar sempre estudando, não é isso. Mas dedicar-se completamente ao estudo, sem repartir esses conhecimentos, não me parece uma boa alternativa, João Luiz. Por que não é uma alternativa? Porque está lá, nós seremos cobrados por tudo aquilo que nós... todos os recursos que nós tivermos e que uso fizemos dele. Está lá também no Homem de Bem. É só ir lá no Homem de Bem. Está lá. Não tem... A gente não tem, a gente precisa ver isso, porque às vezes a pessoa, não, eu vou estudar, porque eu vou fazer concurso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, para ter, de novo, a vida boa. É justo que nós tenhamos vida boa? Sim. Mas atenção com a vida boa que vai ter. Porque se ficar tendo muita vida boa, cuidado. Essa vida boa precisa ser compartilhada. Todos os excessos, tudo aquilo que não é absolutamente essencial precisa ser repartido. A mesma coisa com o corpo, uma dedicação exclusiva do corpo, passar 8 horas tratando do corpo. Não dá para tratar 8 horas do corpo num dia. Dedicar-se a modelar o corpo, alô, o corpo, em 100 anos, vai estar desintegrado. E nós, espíritos imortais, vamos permanecer. Então, atenção se nós estamos fazendo isso. A alimentação está claro já, né? Pelo menos, de novo, primeira pessoa. Eu tenho claro que a alimentação precisa ser avaliada. Nós precisamos ir na direção das comidas saudáveis, das comidas que não são preparadas, que nos ajudem à longevidade. E aí, se alguém precisar de ajuda igual eu, chama a Laura, que aí ela vai ajudar. São comidas saudáveis, comidas que são frutas, legumes, e a gente precisa ter isso. Então, todas essas questões envolvem esse conhecimento da doutrina espírita. Nós não podemos deixar de aplicar isso que conhecemos. Por exemplo, numa reunião do Boa Nova, a minha querida irmã Roberta me trouxe a conhecer o seguinte item 22 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, atenção, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia
é a prece. Ainda sobre o meu pai, no dia seguinte, meu pai retornou à pátria espiritual no dia 14 de setembro de 2021, às 14 horas e 6 minutos. No dia seguinte, me bateu um pequeno desânimo. E o que me fez levantar da cama naquele dia 15, portanto, foi o fato de que eu tinha certeza da vitória. Está no capítulo 4 do livro Boa Nova, Família Zebedeu. Eu trabalho com a certeza da vitória. Quem disse isso foi Jesus a Zebedeu. Então, eu tenho essa certeza, eu tenho a certeza de que a prece é importante para o meu pai. E a consolação que me vem de saber que ele existe. Ele não está comigo nesse momento, porque eu ainda estou encarcerado. Ele está livre. E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá. E esse foi o primeiro dia desses 62 dias ininterruptos, consecutivos, em que oro por ele e leio a página. Na verdade, as coisas, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai melhorando, né? Já estou transcrevendo as páginas para o computador, já estou com quase o caminho Verdade e Vida, transcrito nas páginas no modelo de WhatsApp, estou fazendo comentários, enfim, as coisas estão se expandindo. Hoje, já no culto no lar que eu tenho feito com a minha mãe, às segundas-feiras, ela já trouxe um livro para mim, então já começa a fazer um certo volume. A impressão que dá é que há uma retroalimentação disso. Você vai continuando, e aí isso traz uma faixa vibratória que não é a minha faixa, certamente, e que eu me aproximo mais de Deus e me sinto muito, muito feliz. E essas consolações, elas são derivadas desse nosso Consolador prometido por Jesus. Aquele que é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele só falou verdade. Todas as coisas têm significado. Tudo que ele falou, tudo que ele fez tem um significado. É só olhar as páginas de Emmanuel, fica claro. Tudo, cada palavra, cada gesto, Emmanuel traduz e diz, isso significa isso significa aquilo. Mas sem estudar não é possível. Essa é uma outra questão que deriva do conhecimento do Espiritismo. Precisamos estudar. Precisamos refletir. Precisamos fazer o exercício de identificarmos se estamos indo no caminho correto ou não. Precisamos rever o nosso posicionamento sistematicamente. E aí, Vera, eu consegui, nessa leitura desse estudo, ver a palavra hebdomadárias. Ai, como eu queria falar isso dentro de um contexto, e agora eu vou conseguir. Hebdomadárias são semanais, tá? Kardec é que coloca isso lá, eu ouvi, e a impressão que dá quando eu falo hebdomadárias é que eu sou muito inteligente, e obviamente não foi nessa encarnação. Então, se a gente não coloca os nossos tudo isso para dizer, se a gente não coloca as nossas ações dentro de uma semana, ou seja, se você não se programa para fazer um culto lá uma semana, provavelmente não vai fazer. Se você não se programa para fazer determinada ação durante uma semana, que é para mim, entre aspas, não sei se vocês conhecem, o Dia da Marmota. É um filme, Feitiço do Tempo. Depois procurem na internet. Eu adoro esse filme. Por quê? Porque ele dá uma representação interessante sobre a encarnação. Minha derivação. Não é espiritismo. Então, Feitiço do Tempo. Então, o rapaz fica preso no tempo, porque ele é mau,
Ele fica preso no tempo. E ele todo dia acorda às 6 horas da manhã com o mesmo rádio, tudo vai acontecer igual. Adivinha o que ele faz? E quando ele percebe que ele não tem jeito, que ele fica enjoado de acordar no mesmo dia, ele começa a se melhorar, a fazer o bem a todas as pessoas. Então, todo dia alguém vai ser atropelado, ele salva. Todo dia alguém vai cair no bueiro, ele salva. Todo dia alguém vai querer vender um negócio para ele, ele salva. Todo dia, enfim, e aí ele vai gerando, ficando melhor, aprende a tocar piano, aprende a fazer escultura, aprende, e aí só vendo filme para ver como é que termina. Mas essa é a perfeição. Aqui estamos submetidos. Estamos submetidos a isso, a esse trabalho que nós mencionamos lá no objetivo da encarnação. Lembram que eu falei que a gente ia precisar? Aí, a ratificação dessa necessidade. Chegar à perfeição, esse é o nosso objetivo da encarnação. Eu lembro quando o papai, nos últimos momentos em que nós estivemos juntos, né, eu li o livro Nosso Lar para ele, o primeiro capítulo do Nosso Lar. Eu recomendo a leitura, mesmo que já tenha lido. Eu recomendo a leitura daquele capítulo que dá uma síntese do sentimento do cidadão médico. Olha a palavra médico, bem colocado na nossa sociedade e que vai sofrer as consequências das dificuldades. E ele mesmo diz, então me perdoe, André, que relegou os conhecimentos adquiridos em relação a Deus e ao Evangelho. Ele sofre, ele sente sede e não morre. Ele sente fome, isso comoveu muito meu pai. Essa parte da fome comoveu muito meu pai. Ele, quando criança, passou necessidades várias, uma delas foi a fome, cuidava dos irmãos, enfim, uma série de coisas. E quando eu falei sobre isso, ele ficou muito sensibilizado, porque a pessoa não comia e não morria. É claro, já estava no mundo espiritual. É um espírito imortal. Então não tem como desaparecer. Não existe essa possibilidade. E está lá o sofrimento de alguém que tinha uma vida boa, que tinha uma vida cercada pelos familiares, cercada de conforto, e mesmo assim foram 8 anos no mundo espiritual, numa dificuldade extrema no lugar onde estava. Só para lembrar da matemática, 8 vezes 3 de 300 dá 2.400 dias. Eu abandonei 60. 8 vezes 60 dá 480. Mais 2.400 dá 2.880 dias. Atenção, 2.880 dias em dificuldades. Mesmo a mãe orando, mesmo a mãe tendo recursos, né, para solicitar a ajuda dele, mesmo Clarencio estando lá durante 8 anos visitando-o, ele não conseguiu ver a ajuda. Então, ele gastou as energias dele. Quando não tinha mais nada, ele se submete à existência do Criador universal. E aí é socorrido imediatamente. Então, é muito importante ter essa visão consoladora para que a gente faça o que precisa ser feito. Porque, de novo, quase todo mundo, né? Eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu estou me esforçando muito para ser infeliz. Eu nunca vi. Se alguém viu, ok, mas eu nunca vi. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, mas para ser, não tem almoço grátis. Para ser feliz tem um preço. Qual é o preço? O dever retamente cumprido. Cumprirmos com as nossas obrigações diuturnas. Fazermos o nosso papel na criação, onde quer que estejamos. Lá, questão 132, a segunda parte, vamos dizer assim, o segundo objetivo.
Esse desenvolvimento é fundamental. E aí, como diz a nossa amiga Andréia, disse a nossa amiga Andréia no início da reunião, não é super-herói, não. Não é super-herói. Não é lavar a louça, lavar a roupa, estudar, cuidar das crianças, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. É isso. Ah, não posso cuidar do meu pai porque, poxa, dá muito trabalho. Não tenho condição. Não entendi. Como não dá? Então, o que houve lá quando você era criança? Ele parou a vida dele para tomar conta de você. Você, a mãe, o pai, enfim. Nós precisamos ter essa visão. Faltam 5 minutinhos e eu lembrei e esqueci uma coisa aqui de falar. Eu queria falar uma coisa aqui. Esqueci. Bom, daqui a pouco volta, daqui a pouco vem a intuição novamente. Então é isso. Nossa consolação chegou desde 1857, na publicação que nós lemos há pouco. Tá? Faz, portanto, 57, 43 mais 100 mais 21. 164 anos do Espiritismo, se eu não errei a conta. 164 anos. Quanto tempo nós conhecemos a doutrina espírita? Precisamos refletir sobre isso, como espíritas. Porque o pessoal do mundo está vivendo no mundo. Eles são, pelo menos, coerentes. Agora, o que não dá é para nós sermos espíritas e tomarmos ações que são diametralmente opostas àquilo que nós aprendemos. Vamos passar vergonha. Vamos passar vergonha ao desencarnar. Deve ser uma vergonha grave. Deve ser grave a vergonha. Aquela vergonha alheia. Deve ser difícil. Poxa, João Luiz. Pô, a gente entregou a você, os seus filhos. Olha o que você fez. Só pensou em você. Você não cumpriu. Você, estava na casa espírita, não fez nada para ajudar. Não tem condição. Não, me arrependi, não sei. Mas agora vai ter que voltar. Podia estar numa posição adiante, mas não está. E aí tem que sofrer as vicissitudes da vida e tudo mais. Eu morro de medo de não ter agremiação espírita quando eu vier de novo. Morro de medo. Tomara que a gente consiga fazer com que a nossa casa espírita prossiga para dar tempo de eu voltar. Eu gostaria muito, muito mesmo de ter a oportunidade de novo, de estar com todos, de construir mais e mais e mais o trabalho que nós temos realizado na agremiação Espírita Isabel. Eu gostaria muito, nesses minutos finais, eu tenho 2 minutos, de agradecer imensamente essa oportunidade de estar com vocês, franquear a palavra, se alguém quiser, já podia ter me interrompido, mas tudo bem, mas agradecer profundamente a oportunidade. Eu vendo vocês, a minha saudade, ela baixa, ela mãe, né? Eu realmente, aqueles que eu não falo nunca, é que eu tenho muita saudade. Mas vê-los, ouvi-los, já a mãe na minha saudade, e é muito legal ver os rostos de vocês. Eu queria declarar o meu amor infinito por vocês. Eu aprendi a amá-los. Vocês, no momento, são cerca de 150 pessoas, estão lá no grupo online. Acho que é 157. Nós já somos 157 lá no grupo online. Amo cada um de vocês, estou fazendo uma promessa que já fiz, vou fazer de novo, tantas vezes quanto forem necessárias. Só vou sair da agremiação, mesmo desencarnado, quando todos aqueles que estiveram comigo nessa encarnação, estiverem encaminhados, fora da agremiação, tá? Não precisarem da agremiação. Esse é um trabalho mais ou menos guardado às devidas proporções, com Bezerra de Menezes em relação ao Brasil. Ele podia estar indo longe, mas, para mim,
Brasil é muito, mas agremiação não. A agremiação é tudo para mim. Vocês são muito importantes, o trabalho é muito importante, esse alimento espiritual que vem daí. Outro dia eu estava conversando com meu filho, não pode me deixar falar, né, Vera? É terrível, falta 1 minuto, mas eu tenho que contar. Eu estava falando com meu filho a respeito do culto no lar, e aí eu saí com a seguinte frase: mas, meu filho, como você pode não se alimentar? Porque o culto no lar é um alimento espiritual. Como você pode passar a sua vida sem isso? Você é um espírito, precisa do alimento. Sem o alimento não há como ser feliz. Não há como sobreviver. Que Deus nos abençoe a todos. Vocês todos possam orar por mim sempre que possível. É muito importante a oração entre nós. Nós já sabemos nossa primeira atividade que devemos fazer. Não se esqueçam de orar por mim, por favor, para que eu cumpra todas essas palavras do Espiritismo. Obrigado, Vera.